Boa noite a todos. Mais uma live e que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia. Você conhece, já ouviu, você conhece pessoas, você já ouviu essa expressão aqui que eu quero repetir. Eu libero uma profecia para essa cidade e que todos dessa cidade sejam convertidos. E não é bem assim que acontece. Outras pessoas começam eu profetizo, receba isso, eu faço isso. Não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo para você que a palavra que transforma as pessoas, que a palavra profética, que a palavra que tem poder, ela não lhe pertence. É uma palavra que o Espírito Santo revela. Aí sim. É uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus que vai transformar a pessoa. E não a palavra que você libera da sua boca por você mesmo. E o que mais nós ouvimos, e você sabe disso, eu libero, mas já participei de reuniões onde pessoas parece que é o próprio Deus. Receba isso, receba aquilo, receba aquilo outro. Eu não duvido disso, irmão. Mas o que deve ser feito segundo a palavra de Deus é liberar uma palavra específica para alguém específico. Jesus Cristo nunca fez isso. Jesus nunca subiu num monte e determinou a salvação de todo mundo. Era muito fácil. Liberou a cura de todo mundo. Pronto, juntava todo mundo, curava todo mundo. Você observa que ele não fez isso. Ele ia lá no poço de Siloé, ele ia lá em Samaria, ele pregava, orava para as pessoas, mas Jesus disse assim também: o que eu faço não vem de mim mesmo, mas o que eu faço, primeiro eu vejo o Pai fazer e depois eu faço. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, olha, que ele orava, estava intercedendo por nós, para que nós pudéssemos ter, primeiro, o espírito de sabedoria, segundo, o espírito de revelação. Aí sim as coisas acontecem. O que vai transformar a sua vida é uma revelação do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas aí hoje estão aí vendendo livros, pregando a respeito disso, eu profetizo isso, eu profetizo mais aquilo outro, vende livros de atos proféticos. O que é isso, irmão? Na verdade, uma atitude profética, um ato profético, algo que Deus vai realizar, tem que primeiro vir de Deus. Você compreende? Tem que primeiro vir de Deus. E nós estamos hoje no Novo Testamento. Hoje eu quero meditar com você a respeito de algo milagroso que aconteceu através de Elias. Tremendo o que aconteceu. Mas nós vamos caminhar um pouquinho com Elias. O que estava acontecendo
em Israel na época de Elias? Quem governava Israel? Acabe. Casou com uma macumbeira, Jezabel. Só para você ter uma ideia, tinha mais de 800 pais de santo que sentavam na mesa do rei de Israel. Olha para você ver. 400 profetas de Baal, que nada mais é que são pai de santo, e 450 profetas de Acera. Esse pessoal, adoradores de natureza, de árvore. Isso aí é antigo, isso é antigo, antigo. O que que Deus fez? Então aqui em 1 Reis, eu quero que você anote bem, preste bem atenção, porque você pode passar por uma situação, ou estar passando por uma situação complicadíssima, e eu vou dar o caminho aqui para você, que é o caminho da Bíblia. Aqui no capítulo 17 de 1 de Reis, diz assim: então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe, que é o rei de Israel: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. Ou seja, é uma pessoa de oração, uma pessoa que ouvia o Espírito Santo de Deus falar com ele. Então Elias, e como todos os profetas do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre eles, trazia aquela revelação, realizava aquilo que Deus queria e o Espírito voltava. Nós temos muito mais do que aqueles que viviam na época do Antigo Testamento, porque hoje o Espírito Santo veio, fez de cada um templo do Espírito, o nosso espírito vivificou. Não é o que acontecia com eles, era uma manifestação 100% do Espírito Santo. E nós temos o reino de Deus e a chave desse reino em nossas mãos. Agora, o que muita gente não faz é orar, é buscar a sabedoria de Deus, é buscar a revelação de Deus, porque aí tudo vai ser resolvido. Quando fomos batizados no Espírito Santo, todos que são batizados no Espírito Santo recebem imediatamente 9 dons espirituais, irmãos. Para quê? Irmão, como que nós vamos viver nessa terra, o inimigo andando em derredor da gente, querendo destruir a vida da gente, não é assim? E como que eu vou agir? Como que eu vou saber que isso é um laço do diabo? Como que eu vou sair de uma situação impossível? Através do quê? Da revelação do Espírito Santo. Através da sabedoria, porque aí Deus dá a revelação e aí com sabedoria a gente toma a decisão. Entendeu? Então aqui o que aconteceu? Deus deu uma palavra para Elias falar com Acabe. Olha a palavra: nestes anos não haverá orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio de seca. Porque Deus falava com Elias, e Elias era o instrumento de Deus. As palavras se cumprem, o poder da palavra. Não é você chegar e dizer isso assim, 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 não. A palavra tem poder quando ela vem do trono. Você está compreendendo? Não é quando ela sai da nossa boca, não. Nós não temos nada em nós, irmão, que presta, a não ser aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você compreende?
Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus na minha boca. Então eu tenho que receber essa palavra primeiro. Esse caso aqui repercutiu tanto em Israel que Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 24 e versículo 26, olha o que o Senhor Jesus diz. Irmão, não importa o que você está passando. Você pode ter assim, tá sendo o pior momento da sua vida. Eu vou trazer para você, de acordo com as Escrituras, o que você deve fazer. Mas na sua vida, preste atenção nisso, você tem que estar debaixo de uma autoridade de Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Um homem, um pastor, uma pastora de Deus, de oração, quando abre a boca, aquilo acontece. Porque essas pessoas que abrem a boca e nada acontece, é porque Deus não falou. Não é isso que a Bíblia fala? Se aquele profeta falar alguma coisa e não acontecer, não foi eu que falei. Mas tem também algumas posturas que as pessoas têm que tomar. Porque tem pessoa que diz, não estou nem aí, eu não acredito que é de Deus. Bom, aí não vai acontecer também. Aqui no capítulo 4 de Lucas, versículo 24, olha o que Deus fala aqui, olha. E prosseguiu, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Não pense que a sua família, os seus conhecidos, os seus parentes vão acreditar em você. Pode ter certeza que não. Não acreditar em Jesus, muito menos em nós, né, irmãos? 25 ele diz assim, ó. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. A nenhuma delas foi enviado Elias. Por que você está numa situação difícil? Por que você está passando por um momento terrível? E Deus não enviou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Alguma coisa está errada na sua vida. Porque senão enviaria. E eu vou explicar por quê. Deus enviou Elias na casa daquela viúva. Então o 26 diz assim, ó. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva em Sarepta, de Sidom. Isso é uma região da Fenícia ali. Lembra quando Jesus falou Tiro, Sidom, aquela região ali. Então Elias foi enviado. 3 anos e meio de fome. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha para você ver, irmão. Quantos cristãos aí, irmão, preocupados com coisica. Se você for uma pessoa obediente a Deus, se você for uma pessoa que ora, se você buscar mesmo o Senhor, entregar a tua vida, os seus problemas, as suas situações, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Vai ou não vai? Vai. Olha aqui, irmãos. Deus envia um corvo para levar pão e carne para ele. Olha aqui, ó. Deus mandou ele ficar no local que tinha água. Olha o que ele diz aqui, ó, no verso 4. Beberás do ribeiro
e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Você acha que Deus tem alguma dificuldade de realizar um milagre na sua vida? Você sabe por que Deus não realiza milagres, irmão? Porque as pessoas hoje, irmão, abandonaram a comunhão, a intimidade e o relacionamento com Deus. Não é verdade? As pessoas não ligam mais para orar, para jejuar, para rever a sua vida, salvar a sua alma. Logo, logo o segundo livro já vai sair. Acredito que esse mês o primeiro já saia. Vai ser uma benção. O segundo, também daqui uns 2 meses está aí, para você compreender o que é salvação de alma, oração, dons espirituais. Por que os milagres não acontecem? Por que as grandes curas, as curas não acontecem muitas vezes? Mesmo Jesus tendo afirmado, e é verdade, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Por que as pessoas estão morrendo com tanta doença aí, irmão? Falando cristãos, irmão. Estou falando pessoa que não tem Deus, não. Estou falando cristão. Aqui no verso 5 ele diz assim, ó. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro. Ele acreditou que Deus ia mandar corvos para sustentá-lo. E muitas vezes você perde o resto da sua vida, sabe o que é? Mas como é que esses corvos vêm aqui? Como é que esses corvos sabem que eu estou aqui? Como é que Deus fala com um corvo? Aí você não acredita. Aí você vai morrer. Não é verdade? A dúvida, a incredulidade é um veneno na sua vida. Se Deus falou, Deus falou. Você compreende? Se Deus falou, não questione um homem. Olha, quero te dar um conselho. Não questione um homem, não questione uma mulher que entra no trono, viu, irmão? Não questione, porque ele entra no trono todo dia. Olha o versículo 6. E os corvos, olha só, lhe traziam pão e carne pela manhã. Pão, irmãos, que a gente compra aí. E carne. Como também pão e carne à tarde. Então ele tinha pão, ele tinha carne e ele tinha água. Tá de bom tamanho. Sustentou ele com isso. Pão e carne. Né? E muitas pessoas hoje, se você não comer pão e também carne, é pecado. Principalmente carne de porco. Enfim, né, irmão? Olha o versículo 7. Decorrido alguns dias, o ribeiro secou. Evidente, uma seca de 3 anos e meio que ia ficar aquilo ali, logo, logo já secou o ribeiro. Nós estamos falando do deserto, irmão. Estamos falando de Israel. Secou, irmão, o ribeiro de Querite. E aí o que aconteceu? Elias tinha um Deus que estava guiando a vida dele. Tá tranquilo. Veio então a palavra do Senhor dizendo: vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Irmão, você tem que entender uma coisa, que Deus cuida, que Deus vai cuidar de você. Deus sabe a sua necessidade. Se Deus falou para você ficar ali, fique. Deus sabia que ia dar seca, porque ele falou que ia secar os rios. Falou para ele ir lá morar num lugarzinho, que lá ia ter água, alimento e tudo. Falou que ia ordenar aos corvos de manhã e de tarde para levar pão e carne. Não é só pão e carne, irmão, alimento para eles ficassem ali, vivendo. O rio secou. Deus falou: agora eu vou ordenar uma viúva
Certamente na cabeça de Elias, acredito que sim. É uma viúva rica, uma casa boa, de tudo. Vamos lá para ver se é, né? Olha aqui no versículo 10. Levantou-se, ele falou, sai daí, vai para lá, que eu vou te sustentar. Quantas pessoas, irmãos, duvidam da palavra de Deus? Quantas pessoas, porque qualquer probleminha, qualquer dificuldade, toma as suas decisões e aí se lasca tudo. O esperar em Deus é o grande segredo da sua vitória, irmão. Quem sabe hoje mesmo você disse assim, eu tenho certeza que você disse isso. Até quando, Senhor? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que aquela sua palavra vai cumprir? Se for de Deus, cumpre. Não, Deus falou comigo. Será que falou mesmo? Você tem vida de oração, de jejum, de busca. Tem muita gente que, porque Deus falou isso, porque Deus falou aquilo, e a vida da pessoa é um problema. Não é verdade? Então veja bem, irmãos. Elias obedece, levanta e vai lá para esse local onde estava essa viúva. Aí, logo que ele chegou na entrada da cidade, porque antigamente as cidades eram moradas, tinha porta, portão, tudo aquilo ali. Quando ele chegou ali na entrada da cidade, ele viu uma mulher viúva. Como que ele sabia que aquela mulher era viúva? As pessoas, irmãos, naquela época, há uns anos atrás também, a pessoa que era viúva passava um ano vestido de preto, não sei se vocês já viram isso. Põe uma faixinha preta assim do lado, aí hoje acabou isso, hoje não tem mais isso não. Então era pela cor da roupa você sabia que a pessoa era ou não viúva. E aí ele viu essa mulher viúva apanhando lenha. Irmãos, não tinha botijão a gás ainda, né, irmão? Não tinha fogão a gás, aquela coisa toda. Tinha fogão de boca, pra você pôr lenha e acender o fogo ali. Ela estava apanhando lenha. Olha o que Elias disse para ela. Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Ela foi lá pegar água para ele, porque certamente ele devia estar com muita sede, né? Quando ela ia buscar a água, Deus falou algo para Elias. Traze-me também um bocado de pão contigo. Então Deus já começa a revelar a situação daquela mulher para Elias, uma situação de vida ou morte. Olha só o que a mulher disse para ele. Ela, porém, respondeu, vive o Senhor teu Deus, porque ela conhecia ele também como profeta pela roupa que ele vestia. E aí sabia que ele era profeta. Então ela diz assim, ó, vive o Senhor teu Deus, eu não tenho bolo. Ele diz, na verdade, eu tenho só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu estou apanhando esses gravetos aqui porque eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Essa era a situação daquela mulher. Mas a diferença que faz na vida de uma pessoa não é o que você está passando. É se tem alguém que entra no trono de Deus. Se você está debaixo de um pastor, de uma pastora que tem uma palavra de revelação e sabedoria para você. É isso aí. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas desprezam
os homens de Deus, as mulheres de Deus, fazem pouco caso, não é verdade? Falam mal, só que não sabe que está falando mal lá em cima, né? Então veja bem a postura dessa mulher, preste atenção, porque agora nós vamos lembrar do que Jesus disse, havia muitas viúvas em Israel. Havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas, presta atenção, a nenhuma delas Deus enviou um profeta. Na época de Elias, só uma de Serepta, não era nem de Israel. Por quê? Agora nós vamos descobrir o porquê. E quem sabe a sua vida, em sua vida, você não está passando por um momento complicadíssimo. No caso dessa mulher aqui, era vida e morte. Ela ia comer aquele restante da comida e ia morrer. Porque não tinha água, não tinha mais nada, não tinha azeite, não tinha mais nada. Mas é a postura da pessoa que faz com que Deus envia o seu profeta. É a postura da pessoa que faz com que Deus move a sua mão e envia o seu homem de Deus, envia a pastora, envia o pastor, para realizar aquele milagre. Porque o que o inimigo quer fazer? Quantas pessoas no momento difícil, primeira coisa que ele vai fazer, aí eu vou embora da igreja, nunca mais eu venho na igreja. Você que vai se lascar, ué. Ou eu vou chutar o pau com a barraca, eu vou tomar decisões do jeito que eu acho, não é assim? Muda de cidade e perdeu o milagre de Deus. E chega na outra cidade e vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema não está lá, está nele, está dentro dele. Pode ir para qualquer lugar do mundo, meu irmão. O problema está dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Vamos ver a postura, a atitude dessa mulher que é um exemplo para cada um de nós, para nós aprendermos como nós devemos agir, independentemente dos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Aqui ela diz, né, que, olha, nós vamos morrer. Mas Deus não tinha um profeta? Tinha, e tem até hoje. Está entendendo, irmão? Ouça os seus profetas e prosperarei, não é isso que a Bíblia fala? E aí ele diz aqui, irmão, ela está dizendo que ia morrer. E só tinha um pouquinho para ela e para o filho dela, e iam morrer os dois. Olha a palavra de Deus agora que saiu da boca de Elias. Traze-me, peço, num vaso um pouco de água. Depois ele pede também pão. Ela diz que vai comer o bolo para ela e para o filho dela e vai morrer. E vai morrer. Certinho? E vai morrer. E aí, olha o que Elias faz. Ao que lhe disse Elias, não temas. Aqui está o segredo, irmão. Não temas. Porque aqui está na sua frente, um homem de Deus. Você compreende? Está na sua frente um profeta. Em outras palavras, Elias estava dizendo para ele, eu não só visto roupa de profeta, eu sou um profeta. Antigamente, irmãos, para ser profeta, aquilo que ele liberava da sua boca eu tinha que cumprir. Hoje está cheio de gente dizendo isso, aquilo, mas não tem, você sabe que não tem nada a ver, né? Tem uns ainda que é sincero, ele chega lá na frente do púlpito e fala, ó irmão, eu não tenho um ministério de cura, não tenho um ministério de libertação, não tenho ministério, e eu tô aqui para cantar, e para falar até babar, entendeu? Só que
os sinais têm que acompanhar aqueles que Deus envia. Não é isso que está escrito? Marcos 16, ali no finalzinho. Então veja bem, não temas, vai, faze como eu estou te mandando, como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. E traz-mo aqui, e depois o farás para ti, seu filho. Por que que Elias falou isso? Se ela obedecesse, e ela obedeceu, ele apresentava, preste atenção nesse princípio tremendo, ele pegava aquele bolo, apresentava a Deus a necessidade daquela mulher, não tinha como ser diferente. No momento que o profeta apresenta o seu problema diante de Deus, o milagre acontece. Posso repetir? No momento que você coloca o problema na mão do profeta, o milagre acontece. Você tem um problema de enfermidade? Procura a igreja. Está entendendo? O pastor, a pastora vai colocar diante de Deus, assim como foi feito, diante de Deus. E o que vai acontecer? O milagre acontece desta maneira. É desta maneira, irmão. Agora, olha a postura da mulher. Aqui vem a palavra profética, aqui no versículo 14. Palavra profética, irmãos, é a palavra que Deus revela. Não é você. Olha, eu libero isso e não sei o que, e eu profetizo. Não é isso não, meu irmão. Palavra profética é uma palavra que vem de Deus, do trono de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é gente, o que eu já vi de livro, atos proféticos, profetizando para tu quanto é lugar, resolve nada, meu irmão. Quantas pessoas, né? A gente vê há pouco tempo, eu vi lá um grupo de pessoas ali na Porto Seguro, onde foi descoberto o Brasil. Eu libero a profecia e o Brasil inteiro vai ser salvo. Vai nada, irmão, não vai ser salvo por aí não. Se não for de um em um, não vai, meu irmão. Se você não pregar o evangelho, não vai acontecer nada. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A salvação é individual e depende de alguém pregar, conduzir, levar para a igreja, expulsar demônio, liberta, cura. Aí vai, meu irmão. Porque senão o Brasil, com tantos movimentos, né, tem um tal até de janela 1040, 40 por 80, é um rolo aquilo ali, e tá pior do que estava naquela época. Entendeu, irmão? A palavra profética não é aquela que você sobe no monte, eu determino a salvação dessa cidade, para ficar o resto da tua vida lá que não vai acontecer nada. Se você não for visitar, não orar a Deus, para realizar milagres e bater nas portas, eu ganhei alma assim a vida inteira, desde 1978. Obedecendo o que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque senão ele falava assim, ide para o meio do monte e começar a falar, a profetizar, muito mais fácil. Nós ganhávamos a cidade aí em meia hora, levar todo mundo falando berrar que a noite inteirinha profetizando salvação. Depois nós vamos embora, no outro dia nós nem conseguimos abrir a porta da igreja de tanta gente que tem lá. Isso é coisa furada, meu irmão. Coisa furada. Salvação pela adoração, isso não existe. Você tem que arrancar o chifrudo da vida da pessoa e ensinar, e é isso que tem que acontecer, irmão. Entendeu? A atitude dessa mulher, irmãos, é fundamental, porque Elias disse assim, olha, ela disse que só tinha um bolinho e ela ia comer um pedaço
e o filho dela comia outra e morria ali. Ele falou, não, você vai ter que dividir comigo. O que você faria? Vai te lascar, rapaz. Hein? Eu tenho um pedaço de bolo, um pouquinho de azeite. Você está dizendo que é um pedaço do meu? Ué, você não é profeta? Mas acontece que o milagre, ele vai acontecer quando você coloca na mão do profeta, seja lá o que for. Vou repetir de novo. O milagre acontece quando você põe na mão, quando você fala, quando você conta a sua história. Aí vai acontecer. É o que aconteceu aqui, irmão. Por isso que Deus não manda profeta na casa de muita gente, nem faz muito milagre, porque a pessoa não tem a postura que essa mulher teve. E é essa atitude que Deus espera de você, de todos nós. O versículo 3 diz assim, irmão. Ao que lhe disse Elias, não temas, vai e faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me aqui e depois o farás para ti, para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Não é o Elias. Era Deus. Essa palavra profética vem de Deus. Certinho? Olha aqui, assim diz o Senhor. Olha aqui. A farinha da vasilha não se acabará. E o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O que a mulher fez? Já faz não sei quanto tempo que não chove. Eu vou nada, meu filho. Olha, é o seguinte, você quer é morrer depois de mim. É assim? Você quer ainda que eu vou lá, faço lá o bolo para você, sobra um restinho para mim, e aí você morre depois de nós. Então é o seguinte, morra você agora. Quantas pessoas no momento desse não creem em Deus e não têm uma postura correta? Uns abandonam a igreja, outros falam mal do pastor, da pastora, outros... Irmão, é um caminhão de coisa, mas a sua postura vai determinar o milagre. Mas você tem que colocar na mão do profeta. Entendeu, irmão? Olha a postura da mulher. 15, é isso que você tem que fazer. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Quer dizer, que Deus tinha colocado na boca de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias, até terminar aquela seca, começar a vir chuva e as coisas acontecerem. Da vasilha, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio dele. Conforme a palavra do Senhor. Não é uma palavra solta aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmão? Nós vamos fazer isso se tornar uma realidade. Quantas pessoas estão enfermas, arrebentadas, no fim da vida? Eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas dores. Lógico que levou. Mas uma coisa é a promessa. Outra coisa é você possuir. Entre a promessa e o possuir, tem um profeta no meio. Tem um pastor, tem uma pastora, para fazer acontecer. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Algumas pessoas eu conheço, eu sei o que estão passando. Mas hoje você vai fazer uma coisa. Qual é o seu problema? Independente do problema que você estiver passando. Qual é
o seu problema ou quais são os seus problemas. Você vai procurar o seu pastor, você vai procurar a sua pastora e dizer, o meu problema, ponha na mão dele. Coloque na mão dele. Está entendendo? Se o problema seu é comida, fale com ele, com ela. Busque a Deus e através desse homem de Deus, da igreja que você frequenta, o pastor que você frequenta, a pastora que você frequenta, o milagre vai acontecer. Outra coisa muito importante, não questione a palavra de Deus. Viu? Nunca questione. Por mais estranho que possa ser, não questione. Entendeu? Olha que coisa mais maluca. Ela só tinha um pouquinho de azeite, só tinha um pouquinho de farinha, ainda tinha que fazer e ainda dar para o profeta. Você faria isso? Você acreditaria na palavra do Senhor? Por isso tem muita gente, irmãos, que não acredita. E como é que eu sei que eu não acredito? Eu estou agindo de maneira diferente. Se a orientação é essa, por que você não obedece? Então que essa palavra penetre profundamente no seu espírito. Amanhã, quarta-feira, amanhã tem culto. Qual é o problema que está arrebentando com você? Abra o seu coração. O pastor, a pastora vai colocar diante de Deus e vai vir a palavra de revelação e de sabedoria para te ensinar como você deve agir. Amém? Que Deus te abençoe e até quinta-feira, na próxima live que nós vamos fazer.